Olá, aqui é Rodrigo, professor do curso de Computação Gráfica do SECOM, e vamos para a nossa segunda aula de revisão do Microsoft Excel. Bom, eu tenho uma pasta de trabalho de exemplo aqui que eu deixei com 3 planilhas, né? Uma planilha de funcionários com 3 funcionários, né? Uma planilha de alíquotas, que eu vou mostrar para vocês, que tem aqui faixas de descontos, tá? Por exemplo, aqui do imposto de renda, né? Deixa eu até fazer um ajuste aqui. E uma planilha de folha de pagamento. Então a ideia é que a gente aprenda nesta revisão aqui, ou revise, melhor dizendo, como eu trago dados, né? Eu estou com uma tabela de funcionários e uma outra de folha que tem dados daquela tabela aqui de funcionários. Como eu faço para vincular esses dados de forma que, se eu alterar alguma informação aqui nesta planilha de origem, ele também altere de forma automática, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver. A outra coisa é uma fórmula que a gente estudou, que é a OSI, que é uma fórmula simples, né? Uma fórmula de comparação lógica e tomada de decisão. Mas se você usar ela dentro de uma lógica e colocar vários Cs, né, dentro das tomadas de decisão, você acaba criando meio que uma pequena inteligência artificial. E a ideia vai ser nós pegarmos aqui os funcionários, tá? Lançar eles na folha de pagamento e na hora que eu for calcular o desconto do imposto de renda, através da fórmula SI, eu vou fazer o Excel navegar entre as opções que ele tem desta tabela de desconto e fazer o desconto dentro da faixa correta aqui em relação ao salário do funcionário, tá? Fazer isso visualmente é simples, né? Então, se eu fosse lançar isso manualmente, eu digitaria o nome, o código, o cargo, o salário base, e na hora do imposto de renda eu olharia aqui, né? Olha, exemplo aqui, a Ana da minha tabela, ela ganha R$ 2.000. Visualmente, eu olhando aqui, eu vejo que de R$ 0 a R$ 2.428,80 ela não paga nada. Então, eu lançaria zero de desconto, né? Ao passo aqui, por exemplo, que a Carla recebe 8.000, eu olharia aqui nas alíquotas, ó, a alíquota mais alta que eu tenho é essa daqui, 4.664,49. Então, acima de 4.664,69 paga-se 27,5%. Então, a Carla estaria classificada para pagar 27,50%, tá? Mas a ideia é fazer isso de forma automatizada, que o Excel faça essa análise, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos começar fazendo o vínculo das informações. Então, na tabela de folha, se eu quiser trazer as informações que estão lá em funcionários, eu vou clicar aqui, por exemplo, para me trazer o código, vou digitar igual, né, que eu ativo o módulo de cálculo, e vou clicar na planilha funcionários e vou pegar primeiro código aqui, né, da Ana, do primeiro funcionário, cliquei em cima, observe que já vai sendo preenchido aqui na barra de fórmulas aqui de forma automática, porque eu estou clicando, ele vai preenchendo para mim. Se eu der Enter, ele vai trazer o código para mim, que está vinculado à tabela de funcionários, né? Tá vendo? Então aqui está escrito funcionários A2, que é exatamente este endereço aqui, né? Planilha funcionários, célula A2, tá? Se eu vier então aqui na alça de acumulação e arrastar para baixo, eu trago os demais. E como o nome imediatamente também está aqui na próxima coluna, se eu usar a alça ela acumula, né? Então o que ele está trazendo aqui de funcionários A2, se eu arrastar aqui para a direita, ele vai trazer funcionários B2. Percebe que ele trouxe já então a Ana para mim, e se eu usar a alça para arrastar aqui para baixo, aonde é B2, ele vai acumular para B3, B4, e aí eu estou fazendo o vínculo, né? Então, se eu seguir aqui, o cargo, vamos dizer que eu não queira para esse momento aqui, né? Então, eu posso excluir aqui essa coluna, né?
Para mim puxar o salário base, se eu arrastar aqui, imediatamente a próxima coluna que tem lá é o cargo. Então não vai dar muito certo. Então eu tenho a alternativa de ou mudar aqui, fazer isso que eu fiz aqui, mudar de C para D, né, que seria a próxima coluna, que estaria lá na minha tabela de funcionários com o valor, né? Ou eu poderia ir lá e repetir o processo. Eu vou digitar igual, clico aqui em funcionários. No caso, eu já trouxe lá o primeiro salário, clico no segundo, né? Mas o mais prático é você usar a alça de acumulação, tá? Então, com isso, a gente faz um vínculo. E por que é legal esse vínculo? Porque se eu vier aqui e alterar qualquer informação aqui dessa tabela, ó, exemplo, vou mudar todos os salários agora, ó. Como esses salários estão vinculados na folha, já foram automaticamente alterados, tá vendo? Então, se eu mudar aqui, como eu estou trazendo o dado da folha, já é alterado. Agora vamos lá no imposto de renda, como é que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar aqui inicialmente como é que funciona a fórmula SI. A fórmula SI ela é bem simples, ó. Eu digito igual a SI, abro um parênteses e faço um teste lógico. Está até escrito aqui na ajuda, ó, um teste lógico. O que é um teste lógico? Um teste lógico, você compara dois valores dentro de 6 operadores lógicos, que a gente chama também de operadores booleanos, né, da álgebra booleana, que é você pegar um valor e comparar se ele é maior que o outro, se é menor que o outro, se é maior ou igual, se é menor ou igual, se é diferente ou se é igual ao outro valor. Então, são 6 possibilidades de teste que você resolve qualquer problema que você queira aqui, lógico, testando desta forma, né? Por exemplo, se eu quiser testar se este salário aqui for maior do que 5.000, eu poderia fazer a fórmula desse jeito, igual a se eu posso fazer de forma interativa, clicando ou digitar os valores. Eu vou fazer de forma interativa, que eu acho muito mais fácil. Só que para isso você tem que ir com calma no teclado e no mouse até você se acostumar com esse preenchimento. Basta ir lendo aqui na célula ou na barra de fórmulas. Então eu digitei já aqui igual assim, abri o parênteses, vou clicar aqui no salário que eu quero comparar, ele já preencheu aqui para mim, e eu coloco o operador. Ó. Então, se esse salário for maior do que 5.000, né, já fiz o meu teste, tá? Esse teste poderia ser, igual eu falei para vocês, ó, maior, poderia ser menor, poderia ser maior ou igual, poderia ser menor ou igual, poderia ser igual ou poderia ser diferente, que no Excel aqui é representado pelo sinal de menor e maior ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou fazer um teste lógico se ele é maior do que 5.000. Eu fiz o teste. Qual que é a próxima etapa dessa fórmula? Que ela tem 3 parâmetros. Os parâmetros aqui, ele sempre me lembra aqui na ajuda. Ó. O primeiro parâmetro é o teste lógico. Ele está me mostrando que eu tenho que separar agora por ponto e vírgula, né? E aí, quando eu coloquei um ponto e vírgula, ele já me passou qual que é a próxima etapa da fórmula. Aí ele deixou até destacado aqui para mim. O que vai acontecer caso o valor seja verdadeiro? Eu posso fazer um cálculo, eu posso colocar uma mensagem, né? Eu posso fazer qualquer coisa, inclusive até um novo se eu quiser, tá? As mensagens são colocadas entre aspas, então eu vou colocar uma mensagem aqui falando que esse salário é maior que 5.000. Né? Então, estou fazendo o teste, né? Digitei errado aqui, deixa eu ajustar. Maior que 5.000. Tá? Então, fecha as aspas. Então, se o salário que tiver lá for maior que 5.000, ele vai jogar essa mensagem. Terminei, então, o que acontece caso seja verdadeiro. Vou pôr um ponto e vírgula. Eu vou para o último parâmetro, que é qual é a ação que vai acontecer caso este valor, este teste, né? Melhor dizendo, seja falso. Eu vou jogar uma mensagem de que é menor
que 5.000. Fecho as aspas. E agora eu tenho que fechar o parênteses, tá? Eu vou aqui só ajustar, ó, clicando aqui na barra de fórmulas, que eu digitei um que errado aqui, né? Então, vou ajustar aqui. Pronto. Então, eu verifico aqui a sintaxe, né? Ó, se, abrir parênteses, o teste, ponto e vírgula, o que acontece caso este teste, o resultado dele seja verdadeiro ou positivo, ponto e vírgula, o que acontece caso o resultado do teste seja falso ou negativo, tá bom? E fecho parênteses, vou dar Enter. Então aqui ele foi na C2, que foi a célula que eu pedi para ele fazer o teste, né? E ele verificou para mim e falou, é menor que 5.000. Se eu já pegasse aqui a C4, que é o 7.000, que é da Carla, né? O resultado do teste seria outro. Ó, vou mudar aqui na barra de fórmulas, vou dar Enter. Ó, então agora ele está testando aqui o C4, que é este salário de 7.000. Então ele está me falando que é maior que 5.000. Né? Então o SI funciona desse jeito. Tá? Então para a gente usar o SI para ele fazer este cálculo da alíquota do imposto de renda, eu vou usar essa mesma lógica, só que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar um SI e vou perguntar aqui no teste se esse salário base, aí eu vou clicar em alíquota, for menor ou igual a este valor da primeira faixa, caso verdade, eu vou aplicar a alíquota de 0%. Caso não seja verdade isso, ou seja, o salário que eu estou testando seja maior do que o 2.000, né, 428,80, eu faço um novo teste da outra faixa. Então, eu vou fazer, no caso falso, né, no terceiro parâmetro do primeiro SI. Então, caso isso aconteça, eu testo com outro SI. Então, eu jogo um outro SI no lugar lá do falso, perguntando, né, ou testando se o salário está menor ou igual do que esta faixa, né, de 2.826,65. Caso seja verdade isso, eu já pego o valor do salário base, né, e multiplico por essa alíquota, eu vou ter o valor do desconto. Caso não seja verdade isso, né, ou seja, o salário seja maior do que isso, eu jogo um outro SI para testar esta terceira faixa, né, testando se o salário for menor ou igual a 3.751,05. Caso verdadeiro, eu aplico esta alíquota, multiplicando o salário base por esta alíquota. E depois é o seguinte, eu vou testar a quarta faixa, né? Então, caso contrário, eu vou dar um ponto e vírgula e vou testar se o salário for menor ou igual a esta faixa. For verdade isso, eu vou multiplicar o salário base por 22,50. E aí, como eu estou testando numa tabela aqui, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, se eu já testei a primeira e não foi, e eu passei para testar a segunda, e também foi falso, eu passo para testar a terceira, e também deu falso, eu passo para testar a quarta, e também deu falso. Então, se eu não tenho mais outra faixa além desta, eu não preciso nem testar, eu simplesmente falo o que acontece caso não seja essa, não seja essa, não seja essa e não seja essa. Então, caso não seja todos esses testes, ele vai pegar o salário base e multiplicar por essa alíquota de 27,50. Perdão. Tá bom? Então, vamos fazer isso na prática, tá? Então, eu vou preencher de forma interativa, digitando e clicando. Então, eu vou digitar o igual, vou colocar o se, vou abrir o meu parênteses para começar e vou fazer tudo aquilo que eu expliquei. Ó. Vou pegar aqui o salário base, vou clicar, vou digitar menor ou igual aqui no teclado. Então, eu vou acompanhar a fórmula aqui na barra de fórmulas. E aí eu vou lá buscar, clicando na tabela de alíquotas, qual é a alíquota que eu vou fazer o teste, que é essa daqui, a primeira faixa, né? Então, cliquei. Olha só como é que está ficando a fórmula. Igual a se, abre parênteses, C2, que é lá no meu folha o meu primeiro salário base,
se ele é menor ou igual a esta alíquota, ponto e vírgula. O que acontece? Eu vou pegar o salário base que está lá no folha, então eu clico aqui na folha para voltar, clico novamente em cima do salário base e multiplico, né? Aí agora pela alíquota de 0%. Né? Eu poderia simplesmente informar zero ali, que também daria certo, né? Porque eu não vou descontar nada, mas eu fiz desse jeito para manter a lógica, tá? Ponto e vírgula. Então, eu fiz aqui o início da fórmula, que é se o salário base da primeira pessoa lá da folha for menor ou igual a primeira faixa aqui de desconto alíquota da primeira faixa, né, que é o B3, o que acontece se isso for verdade? O salário vai ser multiplicado por essa alíquota, vai dar zero. Mas e se o salário for maior, que é o caso falso, né? Eu entro com outro se dentro deste para fazer o teste, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a segunda faixa. Então, qual que é o teste? Eu volto na folha, pego o salário base, menor ou igual, vou aqui na tabela de alíquotas, escolho a segunda faixa de desconto aqui da alíquota, ele está preenchendo, né, lá direitinho, ponto e vírgula. O que acontece se o salário for menor ou igual a este valor aqui de 2.826,65? O salário, vou clicar em folha, né? Vou pegar o salário base de novo, clicando aqui. Vou multiplicar pela alíquota referente àquela faixa que é 7,50%. Então, ele preencheu aqui para mim, ó. Então, caso ele seja menor ou igual a este salário, eu desconto isso aqui. Mas e se não for? Se não for, ponto e vírgula, né? Eu vou testar a próxima faixa. Então, como é que eu testo a próxima faixa? Digito se novamente, abro parênteses, pego o salário base de novo, clico aqui no folha, clico aqui no salário base, observe que ele está preenchendo aqui para a gente, né? Então, se o salário base for menor ou igual, vou lá em alíquota e estou testando agora essa terceira faixa aqui de 3.751,05. Cliquei nela, ponto e vírgula. Se isso for verdade, o que acontece? Vou na folha de novo, clico no salário, multiplico, que é o asterisco, pela alíquota, clico em alíquota dessa terceira faixa que é 15%. Cliquei aqui. Ok, então já fiz o teste da terceira faixa aqui de alíquota. Ponto e vírgula. E se não for verdade isso, eu vou testar a quarta alíquota. Então eu coloquei o ponto e vírgula. Vou pegar de novo o salário base, clicando em folha, clicando no salário base, menor ou igual, digitando aqui no teclado. Né? Observe que ele está preenchendo aqui a fórmula. Se for menor ou igual, clico em alíquota a essa quarta faixa, que é 4.664,68. Se isso for verdade, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Eu volto na folha, pego o meu salário, clico nele, multiplico, vou na alíquota e pego a faixa que eu tenho o desconto desta faixa, né, que é 22,50%. Cliquei nele, tá? Ponto e vírgula. E se ele não for, né? Ou seja, se ele for maior ainda, né? Se ele for acima deste valor. É aquilo que eu falei, eu não tenho mais outras faixas para testar. Então, aqui na lógica, eu estou fazendo o seguinte teste, que eu testei se é isto. Se não for, eu testo que é isto. Se não for, eu testo que é isto. Se não for, eu testo que é essa parte. Caso contrário, eu multiplico, né, simplesmente o salário por essa parte, porque eu não tenho mais outra faixa para testar. Então, a última coisa que eu faço, então, né, na lógica, é pegar o salário, já que não é nenhuma outra daquelas faixas, com certeza será esta faixa, né, de desconto. Então, eu coloco o salário aqui da base da folha, vezes a última alíquota, tá? Agora, é o mais importante de tudo, ó, eu vou até aumentar aqui a barra de fórmulas para a gente poder enxergar melhor.
para encerrar a fórmula, eu tenho que digitar fechar, né, um parêntese para cada si que eu abrir. Então, vamos ver quantos que foram abertos aqui, ó. Eu tenho, vamos achar aqui, ó, 1, que mais? 2 e 3, tá? Então, eu vou fechar 1. Observe que ele vai até meio que mostrando lá na barra onde que eu estou fechando nela. E vou fechar o primeiro. Fechei, eu vou dar Enter. Aí, deixa eu ver onde que eu errei a fórmula, né? Não vamos descartar ela, né? Olha lá, já está me dando aqui onde que eu errei, ó. Eu peguei na alíquota C6 aqui, vamos ver onde que eu errei, ó. Então, eu testei essa. Eu esqueci de digitar um C aqui, quer ver? Então, fiz o teste aqui da segunda faixa. Então, fiz o teste aqui da outra faixa. O que mais que eu precisava de colocar? Eu esqueci um ponto e vírgula. Não, tá aqui o ponto e vírgula. Cadê? Onde que eu errei? Tá vendo? O professor também erra. Né? Então, vamos revisar aqui, ó. Fez aqui o cálculozinho, multiplicou. Caso contrário, faltou um si aqui, né? Então, aqui no caso são 4 sis. Então, faltou um si, ó. Tá? Vamos ver se deu certo. Então, é isso, ó. Vou copiar essa fórmula aqui para os demais salários. Acontece da seguinte maneira: as informações vão acumular, né? Usando a alça acumuladora. Então, onde é C2 vai virar C3, que é o salário, ó, perfeito. Aqui dá tudo certo. Então, eu posso usar para fazer a acumulação aqui do salário, né? Mas a alíquota, se eu não posso ter uma mudança aqui nas células da alíquota, né? Porque a primeira alíquota está em B3, que é aqui. Então, se eu arrastar para a segunda linha, ele vai começar a pegar pela B4, então ele vai deixar o B3 de fora, tá? Então, para que isso não aconteça, eu tenho que travar todas as células das alíquotas aqui na fórmula. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar antes aqui, depois do nome da planilha aqui, né, alíquotas de exclamação, e antes aqui da coluna, eu vou clicar e apertar o F4, tá? Ou digitar o cifrão B, cifrão 3, né, que seria cifrão a coluna, cifrão a linha. Mas se eu já clicar aqui, ó, em todas as alíquotas, né, depois da exclamação, e apertar o F4, ele já faz para mim este trabalho, ó, tá? Então, ó, tô pegando todas as alíquotas. Eu tenho uma aqui escondidinha, tem outra aqui, tem outra aqui. Isto mesmo, e por último, essa daqui. Então, eu dou Enter para atualizar a fórmula. Então, desse jeito eu posso arrastar que ele faz aqui, né, o cálculo. Vou até clicar aqui na formatação de moeda, ó. Isso é importante, ó. Cliquei aqui para formatar a moeda, deu esses cerquilhas aqui, que muita gente chama de hashtag, né? Mas como que eu resolvo isso? É porque o valor que ficou aqui formatado ficou maior do que a largura desta coluna. Então, para isso, ou eu clico 2 vezes aqui, ou simplesmente arrasto, aumentando um pouquinho, tá vendo? Então, quando a coluna fica menor do que o valor que está lá dentro, ele coloca a cerquilha, tá bom? E para fazer o cálculo finalmente aqui do salário líquido, eu pego o igual, pego o meu salário base, menos o desconto, tá? E aqui eu posso fazer sem medo aqui o uso da alça, né? Então vamos validar, ó. Como é que a gente valida? A gente viu que 7.000 entra na alíquota de acima de 4.664,69. Então desconta-se 27,50%. Vamos fazer um teste de contraprova. Igual a 7.000
vezes 27,50%. Então tá aqui, bateu o desconto, né? Tá certinho. E aí, 7.000 menos 1.925 dá 5.075, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Observaram aí que até o professor erra, né? Porque a fórmula ela é simples, mas ela é extensa e esse é que é o problema dela, tá? Então eu te convido a você a buscar na internet as alíquotas de INSS, colocar aqui uma tabela similar, que a alíquota é a mesma coisa para fazer esses descontos, e você aplicar a fórmula para também colocar o desconto do INSS dentro de uma faixa, né, de tabelas de desconto de alíquotas, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos, fiquem com Deus.